Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro e depois. E depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Ou seja, eles são ressuscitados, nós transformados, isso no mesmo momento, piscar de olhos, e depois juntamente. Porque antigamente falava, os mortos vão ressuscitar para o céu, e nós vamos ser arrebatados e vamos se encontrar todo mundo junto no Ares. Mas não é assim. Os mortos, eles têm que vir onde deixaram o seu corpo. Ou seja, tem que vir ao encontro do seu corpo. Eles vão ressuscitar onde foram enterrados. Jesus, ele ressuscitou na Judéia? Ele ressuscitou na Galileia? Ressuscitou nos Estados Unidos? Ele ressuscitou onde o corpo estava colocado, para depois sair dali. Então, e ele andou ainda 40 dias na terra com o corpo ressuscitado, para depois ser Ele foi arrebatado como? Nas nuvens. Assim como está no texto de Tessalonicenses. Arrebatado nas nuvens. E olha que o translado não foi assim, Jesus não disse para os discípulos tchau e sumiu. Foi indo devagar. E apareceu os dois anjos dizendo, o mesmo que vocês vêm subir, virá também. Então observa aqui esse texto, nós vamos subir junto com os mortos. Então os mortos vão ressuscitar, irmão. Agora eu quero ver se você é crente, né? Porque se você crê que Jesus ressuscitou dos mortos e andou na terra e se apresentou aos discípulos, você também tem que crer, como Paulo está dizendo aqui, que os mortos vão ressuscitar e nós veremos, porque nós estaremos com o corpo transformado. Tem um mistério, quando Jesus, eu creio que deve ter algum mistério, eles podem me explicar. Quando Jesus, ele morre ali, ele vai ressuscitar, diz que havia uns mortos que foram ressuscitados naquela época, cerca de 500, né? É o que nós lemos, os mortos ali. Não é os 500 que ele deixou. Mas lá quando ele pegou e ele ressuscitou... Quando ele morreu, esses santos foram vistos. Mas diz que eles ressuscitaram, mas eles só saíram dali quando ele volta. Isso. Eles ressuscitam quando Jesus morre, só que eles não saem dos sepulcros. Ele só sai quando Jesus ressuscita. Qual que é esse mistério? Por que eles ficaram lá? Eles ficaram esperando o Cristo voltar para levá-los para o céu. Assim como os que estão hoje, se fosse uma tipologia. É uma tipologia, é a maior que nós lemos lá, a maior tipologia. Os mortos saem do Hades, esperam Jesus, depois vem os que estão em alma. Então a mesma coisa aconteceu aqui, os mortos saem do sepulcro, recebem o corpo transformado, ressuscitado em glória. Nós que estamos vivos, é aquele grupo que estava em alma lá. Nós vamos ser transformados e juntamente, Jesus levou esses dois grupos para o céu. Então juntamente, nós vamos subir aos céus. Os mortos ressuscitados e os vivos transformados, com o mesmo corpo, a mesma natureza. Sim, por isso que a Bíblia fala que houve um grande terremoto na morte de Jesus, porque o terremoto é o indicador de ressurreição. Então quando Ezequiel vê a visão, né, de 37 do Vale dos Ossos Secos, houve um grande terremoto, daí eles voltaram à vida. Jesus, quando morre, houve esse grande terremoto. Então vai haver um grande terremoto na terra quando haver a ressurreição dos santos. Isso vai iniciar um grande caos, que precisará de um apaziguador, que é o anticristo, né? Porque a igreja vai ser tirada. Aí nós não sabemos, irmãos, nós não sabemos. Por exemplo, se vai ser morto, ressuscitou, salvos, transformado. Não sabemos se vai ser no mesmo dia, o levar. Jesus ficou 40 dias aqui. Não sabemos, não posso afirmar para os irmãos, porque não tem escrito. Elias, quando Elias sumiu, falaram para Eliseu, o que é que nós vamos procurar? Vamos procurar, então vamos começar a procurar, né? Então quando a igreja for tirada também. Então, porque vai ser vista aqui na terra, os mortos vão ressuscitar, a igreja com o corpo transformado. Vai ser o tempo de avivamento, que a igreja fala que vai ter um grande avivamento. Isso acontecia com Filipe. Por exemplo, o que aconteceu com Filipe? Filipe, ele estava num lugar, desapareceu e apareceu em outro. Então Deus vai dar um grande poder nesses dias, para que a igreja pregue o evangelho, para que seja, e o Espírito Santo que está em nós vai se mover de forma tremenda. Vai ser algo diferente, não vai ser um evento comum. Vai ser um evento extraordinário. O que nós lemos aqui, irmãos? Que nós não podemos deixar de falar isso. Que nós, Paulo deixou claro, não precederemos os que dormem. Eles vão ressuscitar aonde? Na terra. E depois, juntamente, né?
Agora, a ressurreição e a transformação do corpo dos vivos é que será em um abrir e fechar de olhos. Agora, o levar nas nuvens, aí é Jesus que tem os seus propósitos. Não está revelado na Escritura, então não podemos ir além. Só dei uma tipologia, né? Pode ser dentro de uns 40 dias, como Jesus, pode ser no mesmo dia, pode ser uma hora depois desse evento, né? Da ressurreição dos mortos. Então nós não sabemos. O certo é que nós vamos junto com eles, cantando, ó morte. Daí cantamos o que está em 1 Coríntios 15, 51, se não me engano, não, 53, acho que já é o final, para nós encerrar. E hoje a aula se estendeu, até pedimos perdão para os irmãos aí, porque é um tema que a gente não quer retornar nele para deixar bem completo, né? Para poder dar sequência. Então olha lá o cântico que nós vamos cantar juntos, ressuscitados e os que foram transformados. 15, 55, né? 54, e quando este corpo corruptível se revestir de corruptibilidade, e o mortal, os vivos, e o mortal se revestir da imortalidade, os mortos, então cumprirá a palavra que está escrita: sorvida foi a morte da vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o Hades, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali será a nossa vitória completa. Então, meus irmãos, fiquem vigilantes em todo tempo, como Jesus disse para a igreja, vigiar e orar, para que aquele dia não nos surpreenda, né? Porque nós aguardamos ele, para que aquele dia ele ache fé na terra, né? Porque surpreender como ladrão é para os que estão em trevas, nações, é para os que estão no sono da apostasia, Israel, mas a igreja não passará grande tribulação. Tem todos esses textos para vocês estudarem aqui. E fica aí esse ensino para os irmãos. Espero que tenha sido proveitoso para os irmãos aí, um momento de estudo. Volte a ele, estude com calma, e Deus vai te dar conhecimento aí dentro dessa área para os irmãos.